Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Karina. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Des- Descansou? Na medida do possível, descansando. Teve feriado domingo? Você é de qual cidade, Reinaldo? Cianorte, Noroeste. Então, não sei como é que é a tua cidade. Foz do Iguaçu, no sábado aqui no domingo, ela não para muito não, sabe? Ela é bem agitada. Mas ontem, por ser finados, a cidade deu uma acalmada, sabe? Então, deu para dar uma descansada, Ah, mesmo que o feriado foi no domingo. certo. Que as cidades pequenas elas têm ainda aquela característica, né, de parar mais no final de semana. Esse fim de semana foi bem chuvoso aqui, né? A região nossa aqui teve uma chuva forte, algumas regiões até caindo granizo por aqui. Nossa, aqui choveu muito, mas não foi granizo. Foz do Iguaçu tem um problema sério com infraestrutura também. Qualquer chuvinha alaga. Bom, então, Reinaldo, né? Vamos iniciar o nosso encontro. Daqui a pouco a Carla entra. Nós estamos aí no 11º encontro do segundo semestre, onde nós vamos trabalhar a nossa última temática para a nossa formação deste ano. É a temática 7, referência 3, diferentes estratégias de ensino. Eu gostaria muito que a gente prestasse atenção neste item, neste tema, porque esse material ele está todo amarrado, tá? Para depois a gente olhar o PDP, pensar aí em construir a nossa implementação. Bom, aqui são os nossos combinados, eu só vou reiterar, né? Participação ativa nas atividades, foco no tema, participação com câmera aberta, gestão do tempo durante a fala, você faz isso sempre com muita maestria, você sempre está focado, toda vez que eu solicito, você prontamente responde, né? Enfim, então continue assim, tá? Colaborando aí para a nossa formação. Nossa agenda de hoje: acolhimento 10 minutos, o nosso percurso formativo, bem importante, sabe? Porque nós vamos trabalhar a questão do referencial e o que, que o PDP, o que, que o DAP, né, espera de nós nesse percurso formativo, nesta temática. Aí nós vamos também falar sobre a nossa prática, vamos fundamentá-la, e daí nós vamos usar 20 minutos, mais 20, 40 no caso, para a gente poder abordar o nosso PDP, trabalhar bem o nosso PDP e vocês utilizarem o tempo aqui da formação para responder o PDP, para construir o PDP, tá? Então, eu vou otimizar hoje o nosso encontro para que a gente utilize de forma bem qualitativa esse tempo para vocês fazerem o PDP, para que vocês possam aproveitar ao máximo, né? Aproveitar aí esse tempo que vocês têm conosco. Bom, nossos objetivos, né? Diagnosticar os conhecimentos em relação à referência 3, que faz parte do quê? Da nossa resolução 3037, né? Que é embasada pela a resolução 3037 de 2024, que é a resolução que ela norteia, ela embasa o nosso encontro formativo, assim como nós temos a LDB, que ela é o nosso norte em práticas, em políticas educativas no Brasil, e outros documentos, né, tanto do Estado. A Carla está dizendo que está tentando entrar. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. E aí nós vamos. A gente vai. Ah, conseguiu entrar. Bom dia, Carla. Conseguiu entrar? Consegui, Ai, que deu uma bom. travadinha. Olha, nós passamos, Carla, por aquele início do encontro, tá? A questão dos nossos combinados, da agenda, e agora eu estou falando aqui um pouco da resolução, tá? Bom, então essa resolução embasa o nosso encontro, perdão, nossa formação no todo, não só nosso encontro, mas toda a nossa formação, assim como a gente tem leis, documentos tanto do Estado quanto do nosso país, como a LDB,
que também embasam aí as nossas práticas educativas, nossa avaliação, enfim, tá? Então, gente, Carla, nós vamos nesta referência, qual que é o objetivo dela? Nós vamos conhecer diferentes metodologias ativas e estilos de aprendizagem. E iniciar hoje um pré-planejamento do plano de desenvolvimento profissional para essa temática. Então, olha que interessante, tá? Qual é o objetivo dessa temática, da referência? Diferentes estratégias de ensino. Então, vocês já podem pensar que nós vamos ter que desenvolver uma atividade, uma implementação baseada em diferentes estratégias de ensino. Porém, agregado a isso, nós também vamos trabalhar, pessoal, diferentes estilos de aprendizagem, que eu acho que aqui que é a cereja do bolo, sabe? Até para a gente poder desenvolver um norte no que a gente vai escolher como implementação. Então, partindo disso, nós vamos para o nosso acolhimento, tá? O nosso acolhimento, ele sempre tem a ver com o que a gente vai estudar, com o que a gente vai desenvolver, com o que a gente vai se aprofundar. Esse acolhimento ele é mais informativo, tá? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês dois que estão, mais ou menos, a Carla é mais nova, apesar que acho que o Reinaldo também é mais novo. Vocês conhecem este desenho? Já ouviram falar? Quem sabe o nome do desenho? Caverna do Dragão? Caverna do Dragão. Você sabe que eu nunca, quando eu era criança, eu vi ele passar na TV, mas ele não, assim, eu não me lembro dele me chamar muito a atenção, não. Mas eu me lembro dele passar, assim, bastante na TV quando eu era criança, assim, nos desenhos. Caverna do Dragão. A gente ficava curioso, assim, pelo último capítulo, né? A gente nunca sabia o final do desfecho da história. Pois é, eu acho, é verdade, eu lembro que meus amigos comentavam, nunca tinha um desfecho, não é mesmo? E parece que até hoje eles nunca conseguiram voltar para casa. Isso. O Reinaldo, você pode fazer a gentileza de ler essa introdução para nós do acolhimento? Sim. A Caverna do Dragão é uma série de desenho animado inspirada em um jogo de RPG, chamado, não sei se assim fala, Dungeons and Dragons. Uhum. A animação foi produzida entre os anos de 1983 e 1985, tornando-se um grande sucesso no Brasil na década de 1980. A animação conta sobre um grupo de 6 jovens que, ao realizar um passeio de montanha-russa, foram transportados para um mundo mágico e precisam enfrentar seu maior inimigo, o vilão Vingador, para encontrar o caminho de volta para casa. Vamos conhecer um pouco dos seus personagens? Vamos lá. Isso, nós vamos conhecer um pouco dos personagens, gente. E assim, estes personagens, quando eu abrir aqui a tela, tá, para vocês conhecerem, que eu vou ter que abrir o Genially, né, o nosso querido tutor aqui que sempre realiza o nosso material, faz o nosso material, ele trabalha bastante com o Genially, né, ele gosta muito de trabalhar o Genially. Então, eu vou abrir aqui o link do Genially, e na verdade, pessoal, é mais assim para nós analisarmos, tá? Ele é mais informativo do que interativo. Então, vou abrir aqui para vocês. Até, se vocês quiserem, eu coloco aqui para vocês o link, caso vocês queiram também utilizar ou depois dar uma lida. Deixa eu só colocar aqui o link para vocês. Eu acho que informação nunca é demais, né? Vou colocar aqui, e aí nós já vamos explorar, tá? Os personagens deste desenho, Caverna do Dragão, e tentar, gente, o que eu vou pedir a vocês, e acredito que vocês já imaginam, a gente vai fazer uma analogia aí com os nossos pimpolhos, com os nossos estudantes, com a nossa razão de ser em sala de aula, tá? Eu não sei vocês, mas eu tenho um apelido carinhoso para os meus estudantes em sala de aula. O ensino médio gosta, o ensino fundamental não gosta.
Então, às vezes eu chamo eles de criança esperança, eu falo, vamos lá, criança esperança. Aí o fundamental, ai, prof, mas eu já não sou mais criança. O ensino médio gosta, dá risada. Então, nós vamos tentar fazer aí uma analogia com os nossos alunos. A razão de ser, né? De estarmos em sala de aula. Então, vamos lá, meus queridos. Então, aqui é o Geniali, tá? Que o Toki fez para nós. Então, nós estamos... O que a gente está vendo aqui? Carla e Reinaldo. Nós estamos vendo os personagens, né, Reinaldo? Você que acredito que assistiu bem o desenho, que fazem parte do desenho, tá? Então, Carla, Reinaldo, eu vou fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou ler o primeiro, aí eu clico o segundo, o Reinaldo lê, o terceiro a Carla lê, e daí fica Reinaldo e Carla. Então, eu leio o professor, e daí vai sobrar 6, e aí o Reinaldo lê um, a Carla lê outro, e assim sucessivamente, para a gente fazer uma leitura compartilhada. Vamos conhecer os personagens, então, gente, deste desenho e fazer relação com o nosso contexto de sala de aula, tá? Vamos ver aqui, professor, vamos ver qual é a relação dele com a gente. Um mago extremamente habilidoso, por muitas vezes sábio, mas que se ausenta nos momentos que mais seus aprendizes precisam. Vocês concordam com isso? Reinaldo, você que entende um pouco aí de Caverna do Dragão, você acha que o mago, né, relacionando com a gente, ele se ausentava nos momentos em que os aprendizes mais precisavam ali? Ele sumia, né? E aí, quando do nada ele aparecia para dar uma mensagem ali, né? Era meio aquela figura assim, meio polêmica, né? Que aparecia e sumia assim do nada, né? Então, o Toki falou assim que ele tinha um professor igualzinho, que ele passava o conteúdo, a atividade sumia da sala. Saía da sala, acho que para tomar um café, aí quando voltava, deixava os estudantes se virando sozinho. Reinaldo e Carla, vocês se identificam com esse mago aqui? Não, eu não. Nem eu também. Então, fechou. Sem condições de você deixar a turma sozinha quando você voltar, já era, né? Não tem nem turma, né? A professora está aqui relatando aqui que hoje, acho que é a chuva, o pessoal está fervendo. Quem dirá deixar sozinho. É. Então, agora vai seguir, tá, meus queridos? Reinaldo, Carla, e fiquem à vontade, se vocês quiserem fazer algum comentário. Assim, vocês vão ler a identificação, a característica do personagem, e aí você fala, Karina, eu identifico um aluno assim, um aluno desse jeito. Fiquem bem à vontade, tá? Então, vamos lá. Reinaldo. Peraí, deixa eu só ver se eu vou tentar abrir no meu aqui para enxergar. Está meio pequeno. O Henk, né? Isso. O Henk é um jovem arqueiro muito corajoso e que tem a responsabilidade de ajudar seus amigos a se manterem unidos. Porém, ele próprio precisa acreditar nisso. Então, assim, é para a gente pensar nos nossos estudantes, tá? Carla. Professora de inglês, uma garota muito confiante de si. Porém, ela só se sente segura disso quando os colegas também demonstram o mesmo. Presto, Reinaldo. É isso, né? Isso. Você consegue identificar algum aluno, algum perfil de aluno seu? Não falar o nome do aluno, mas um perfil de aluno? Vários. Não só um, vários. Às vezes, não todas as características, mas algumas, né? Reinaldo, por gentileza. A gente sempre identifica um ou outro, né? Lembra assim. O Presto, quem fazia a voz dele é o Niso Neto, que é o filho do Chico Anísio, né? Ele fazia vários personagens. O Presto é um aprendiz de mago muito inteligente, mas que tem dificuldade de concentração que o impede de desenvolver as habilidades. Vocês identificaram algum perfil de aluno? Dificuldade de concentração tem um monte, né? Eu tenho um abençoado, gente do céu.
Ele nem senta virado para o quadro, ele senta na rotação, só não é 360 que ele não consegue virar para trás, sabe? Mas é desse jeito. Sheila, Carla. Uma jovem muito inteligente e centrada, o que permite superar seus desafios e ajudar os colegas. Você se identifica? Centrada. E assim, os adolescentes hoje, eles têm esse medo aqui, né? E superar os desafios ali para eles tem que estar super estimulando, porque senão eles se esbarram ali e param, né? Pode ser que nas escolas de vocês o perfil seja outro, né? Mas o meu aqui, pelas minhas condições, essa questão de superar desafios aqui tem que trabalhar muito com eles. Muito bem. Perfeito, Carla. Isso que importa é a sua visão, porque cada realidade é diferente. A minha realidade, eu já falei isso em outro encontro, pessoal. Eu trabalho em uma escola que fica na região, tanto é que o nome dessa escola era Colégio Vila A. Vocês devem ter ouvido falar de Itaipu Binacional, ou deve ter ouvido, não, vocês conhecem Itaipu Binacional. Itaipu construiu esse bairro. Ele é o primeiro bairro inteligente do Brasil. Então, é um bairro, assim, de classe média bem alta, que tem uma avenida que divide para a escola. Pessoal, são realidades bem distintas, até dentro da escola. Então, de manhã é um perfil de estudantes, à tarde é outro, e antes tinha o noturno. Então, Carla, isso que você falou é muito coerente. Cada escola, imagina, se eu tenho uma escola, e essa escola tem perfis de estudantes diferentes nos turnos, imagina bairros, imagina cidades. Reinaldo, para terminar. O Eric é um jovem guerreiro sempre do contra, que acredita que desistir sem pensar duas vezes é melhor que lutar. Gente, vocês não devem ter alunos do contra nas salas de vocês? Vocês não têm? Imagina, né? Eu também, meu Deus. Na escola de vocês tem, na minha, não. Ai, que bom, Carla. Viu que uma Mentira. realidade é diferente? Mentira, tem sim. Tem uma casca de bala aqui que eu vou falar para vocês. Nossa. Ó, desse tamanhozinho, mas é desafiador. Eu imagino. Então, pessoal, este foi nosso acolhimento, tá? A gente identificar aqui, dentro do desenho da Caverna do Dragão. Ah, tem o Bob ainda. É a Carla, o último. Aqui, meu. Vai lá, Carla. Eu já sei o que você está falando. Um garoto cheio de boas intenções, porém sua impulsividade e indisciplina o coloca em situações que muitas vezes não consegue resolver sozinho. Temos também, né? Tem de tudo um pouco. Cria as confusões, aí tem que ir para a pedagogia. Você concorda, Reinaldo? Você também tem um Eric, o Eric não, é que a caixa do MIT fica bem na frente. Você tem um Bob aí na sua escola também? Com certeza, isso tem no estado, no município, isso não vai faltar tão cedo. É isso aí. Pessoal, então este foi nosso acolhimento, tá? Eu vou agora sair aqui do Genial, vou abrir aqui os nossos slides de novo, vou voltar para eles. E é mais para a gente identificar mesmo, né? Fazer essa analogia aí com o nosso grupo, nosso perfil dos estudantes em sala de aula. Então, seguindo, pessoal, com a nossa temática deste período, só para reforçar, tá? Agora nós vamos passar para o momento que a gente vai conhecer, a gente vai se aprofundar na referência 3. O que significa? O que essa referência pede de nós, enquanto professores? Utilizar diferentes estratégias de ensino para contemplar diferentes formas de ensinar e de aprender. Deixa eu fazer uma perguntinha. Os nossos estudantes são iguais? São parecidos na questão? Internet. Não, né? A gente tem que lidar com uma sala geralmente heterogênea, né? Essa diversidade de perfil da turma, né? Geralmente a gente tem essa diversidade, né, do alunado, né? Então é o que mais tem, né? Difícil falar em turma. Verdade.
É verdade. Então, a gente precisa, né? Então, para poder atender essa realidade que nós temos em sala de aula, nós precisamos usar diferentes estratégias de ensino, porque eles são diferentes, tanto em sua personalidade, e aí deixa eu perguntar uma coisinha para vocês também. Vocês acreditam que os nossos estudantes aprendem de forma igual? Que todos eles aprendem da mesma maneira? Não, né? Carla já balançou a cabeça. E você, Reinaldo? Também acredito que não. Perfeito, tá, pessoal? Então, assim, eu vejo que essa referência para nós aqui, ela vai ser bem assertiva, porque faz muito parte, assim como todas, né? Faz muito parte do nosso contexto de sala de aula. Eu vou agora começar a abordar o nosso percurso formativo, tá? O que nós vamos fazer durante essa temática? Então, primeiro momento, pessoal, nós vamos conhecer estilos de aprendizagem, suas potencialidades pedagógicas quando alinhados a uma metodologia ativa. Próximo. Depois, num outro momento, nós vamos conhecer metodologias ativas, suas potencialidades pedagógicas no contexto escolar. Eu tiraria, se eu fosse utilizar aqui a taxonomia de Bloom com vocês, eu colocaria assim, trazer a lembrança de vocês, né? Estilos de aprendizagem. Saiu a apresentação, pessoal? Ah, não saiu, não, né? Eu colocaria aqui que a gente traria a nossa lembrança, ou memorização, né? Os estilos de aprendizagem, porque a gente já teve contato com isso, a gente já tem um processo de aprendizado enquanto professores em relação aos estilos de aprendizagem, em relação às metodologias ativas. Então, se eu fosse aplicar aqui a taxonomia de Bloom, primeiro eu fazia o quê? Traria a lembrança, né? Reinaldo, como a gente fez? Você entende que os alunos aprendem de formas diferentes? Em relação às metodologias ativas também, porque vocês, e assim como eu, a gente já trabalha com as metodologias ativas, a gente já conhece um tanto delas. E por fim, propor práticas pedagógicas, né, que seriam aplicar e desenvolver, passando para o nível mais, digamos assim, mais complexo da taxonomia de Bloom, é a questão de propor práticas pedagógicas aliando as metodologias ativas aos estilos de aprendizagem dos nossos estudantes, tá? Tudo bem até aqui? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, Vai ter essa taxonomia nessa temática? Não terá. Mas, como é algo que nós estamos, Carla, e assim, é que no início do nosso encontro, eu fui olhar o nosso calendário, vocês terão 1,5 semana para fazer a implementação, e toda vez que a gente faz termina um percurso formativo, sabe, Carla, eu me avalio bastante, porque assim, eu não quero fazer as coisas com vocês na correria, embora a gente tenha um tempo muito corrido. Eu quero fazer as coisas realmente que eu quero fazer a diferença na vida de vocês enquanto formadora. Então, o que eu fiz? Eu fui olhar lá certinho. Vocês têm aí um período um pouco maior, embora vocês tenham quinta e sexta de feriado, né, da consciência negra. Vocês têm um tempo maior para fazer a implementação e a gente vai fazer essa implementação com bastante calma, sabe, com a qualidade que sempre teve. E eu me propus assim, sempre estar retomando e trazendo exemplos, Carla, dos outros roteiros, para a gente ir aprendendo, tá? Entende? Eu falei um pouquinho da taxonomia de Bloom agora, porque assim, pode ser que ela volte o ano que vem, porque às vezes as referências elas se repetem na nossa formação. E como é algo que a gente pode trabalhar, e até para a gente entender melhor. Então, assim, como a gente já tem um conhecimento dentro do que nós estamos trabalhando, eu trocaria conhecer os estilos de aprendizagem pelo verbo trazer a lembrança, retomar, porque vocês já sabem. E passando, porque o que é a taxonomia de Bloom? Do mais simples para o mais complexo. Aí, qual seria o nível mais complexo, Carla? Propor para vocês desenvolver uma implementação que alie as práticas pedagógicas
explorando metodologias ativas no contexto de aprendizagem. E vocês já fazem isso. Porque quando você propõe uma metodologia ativa, né, quando, por exemplo, você está ali que você fez aquela implementação da guerra, quando você coloca para os alunos criarem a massinha, os tanques, o Reinaldo fez lá uma questão com livro, com online, você está dando várias ferramentas para que, de repente, aquele aluno que é mais sinestésico, que precisa pegar, ele mexa ali no tanque de guerra e coloque em prática a sua forma de aprendizagem. Assim como o Reinaldo, nas implementações dele, que ele trouxe livro didático, ele trouxe uma folha de questões, ele trouxe o quizzes, ou seja, são metodologias ativas onde o estudante faz e você não pega só uma forma de aprender, você trabalha várias. Só que, claro, a gente não vai conseguir numa implementação, gente, numa metodologia de aprendizagem, fazer várias formas, assim, todas as formas de aprender. É um processo, entende? Por exemplo, nessa implementação da guerra, você focou em 2, 3. Na tua agora, do que você fez a última do currículo, você focou em outras 2. Eu não sei se vocês estão entendendo. Entende, Reinaldo? Por isso que é importante a gente ter uma diversidade de atividades, porque vamos supor, em uma aula da guerra eu abordei um tipo de aprendizagem, uma metodologia ativa, foquei nesses estudantes. Na outra, eu foco num outro grupo. Então, você vai passando o ano letivo e você vai trabalhando os objetos de aprendizagem e você vai oferecendo para todos os alunos ao longo do ano letivo oportunidades de aprender. E mesmo, Carla, propondo práticas agora, que seria um nível maior da taxonomia de Bloom, que seria assim, agora vocês vão desenvolver, criar uma aula, vocês não estão fazendo isso do nada, porque vocês já têm conhecimento sobre isso. Vocês vão aprimorando. Então, toda vez que a gente coloca um conhecimento em prática, a gente vai aprimorando, pessoal. Quanto mais a gente faz aquilo, é igual dirigir. Quanto mais você dirige, mais você faz com maestria. E a mesma coisa a docência. Se a gente analisar como nós éramos no início agora a gente usa palavras, a gente vê em exemplos, mas no início era difícil. A gente falava, meu Deus, eu me lembro, como é que eu vou falar isso, história? Então, é o tal do fazer, de ser ativo, de ser protagonista. Gente, falem, tá? Senão só eu fico falando. Eu já falo pelos cotovelos. Bom, então agora nós vamos assistir um trechinho de um filme, tá? Imagine-se que você é estudante ou que você está observando esta aula, tá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Adams. Here. Adamley. Here. Adamowski. Adamson. Here. Adler. Here. Anderson. Anderson. Here. Bueller. 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 He's sick. My best friend's sister's boyfriend's brother's girlfriend heard from this guy who knows this kid is going with the girl who saw Ferris pass out at 31 Flavors last night. I guess it's pretty serious. Thank you, Simone. No problem whatsoever. Fry. Fry. In 1930, the Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the, anyone? The Great Depression, passed the, anyone? The tariff bill, the Hawley-Smoot Tariff Act, which, anyone raised or lowered? Raised tariffs in an effort to collect more revenue for the federal government. Did it work? Anyone? Anyone know the effects? It did not work, and the United States sank deeper into the Great Depression. Today, we have a similar debate over this. Anyone know what this is, class? Anyone? Anyone? Anyone seen this before? The Laffer curve. Anyone know what this says? It says that at this point on the revenue curve, you will get exactly the same amount of revenue
as at this point, this is very controversial. Does anyone know what Vice President Bush called this in 1980? Anyone? Something DOO economics. Voodoo economics. Gente, vocês já assistiram este filme? Passou muito na década de 80 e alguém já assistiu? Alguém se recorda? Qual o nome do filme? Curtindo a Vida Doidado. Ah, sim. Mas eu não lembro dessa cena, não. Vocês conseguiram identificar de qual componente curricular era esse professor? Acho que o assunto ali é a quebra da Bolsa de Valores de 1929, né? Então, história, provavelmente. E o que vocês acharam da atuação dele? Eu já estava quase dormindo aqui também, né? Meu Deus, Tem como. Gente, alguma vez a gente deu aula desse jeito? Eu não consigo, nem não tem como. Eu não consigo. Esse filme foi na década de 80 e era uma crítica à escola. Eram um rapaz que era hipocondríaco, aí tinha um outro que tinha uma namoradinha, deles pegaram um carro chique do pai para sair, daí que era desse menino hipocondríaco, e era um carro assim, era uma Ferrari, era um carro super caro, porque esse menino hipocondríaco, eles eram do ensino médio, ele era riquíssimo. E aí eles batem o carro, enfim, mas passa essa questão da sala de aula, né? Então, realmente era um professor de história, um professor que estava trabalhando a Grande Depressão. E na década de 80, só que nós aqui éramos alunos na década de 80. Eu tive aulas assim. Vocês tiveram aulas assim? Pode levantar aí o joinha, não precisa abrir o áudio. Tive muita aula assim, pessoal. Meu Deus. Bom, então, gente, só para a gente fazer uma analogia também com o que a gente vai entrar agora, tá? Que é a questão do aprofundamento da referência. Metodologias ativas e estilos de aprendizagem, tá? É provável que você tenha se deparado com desafios semelhantes a esse do vídeo. Então, eu vou mudar a pergunta agora. Os alunos estavam motivados? Vocês podem responder com joinha, tá? Os alunos estavam motivados na aula, interessados? Esse desafio de motivar os alunos... Tá, então deixa eu voltar aqui. Eu perguntei no início e vou perguntar de novo. Vocês dão aulas nesse estilo? É um tipo de metodologia, Reinaldo, que você usa nas suas aulas de história, e você, Carla, abordar da forma com que o professor abordou? Perfeito. E aí, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Só que, assim, vocês também se deparam, embora vocês não trabalhem dessa forma, vocês se deparam, às vezes, com a falta de engajamento dos estudantes e de motivação? O que vocês acham? Né? Me responderam aí com a cabeça. Perfeito. É o nosso maior desafio, né, gente? É um dos nossos maiores desafios, tá? Então, aqui nós vamos trazer ferramentas para nos auxiliar a enfrentar esse desafio. Metodologias ativas da aprendizagem, como vocês já utilizam, eu também, nós vamos aprimorar o nosso conhecimento sobre isso, tá? O que são metodologias ativas de aprendizagem? São métodos utilizados pelo professor em sala de aula para tornar o estudante protagonista do seu processo de aprendizado e não sendo mais passivo na recepção de informações. Concorda? Perfeito. Seguindo. E estilos de aprendizagem? Cada indivíduo, o Reinaldo é um indivíduo, ele possui uma maneira própria de aprender, assim como a Carla, assim como a Karina. As nossas maneiras são melhores ou piores que um dos outros? Não, gente. Isso é o que faz da gente, isso que é a beleza de sermos pessoas, e essa é a beleza de estarmos na nossa profissão, por isso que a nossa profissão é maravilhosa, porque nós temos estudantes, cada um com a sua especificidade, não é mesmo?
Então, cada indivíduo possui uma maneira própria de aprendizagem, com uma forma de processar informação diferente um do outro e de assimilar um novo conhecimento de acordo com as competências e habilidades que possuir. Essa é a beleza do magistério. Inclusive, é a beleza do magistério que não fica só em sala de aula. Ela vai para a sala dos profs, quando a Carla dá uma opinião, a outra colega dela também dá uma opinião, o Reinaldo, quando nós estamos em conselho de classe, que cada professor é de um jeito. E eu falo para os estudantes, respeitem os professores e assimilem e aprendam a lidar com o jeito dos professores, porque lá fora, no mercado de trabalho, na sociedade, vocês vão trabalhar e não confrontar, vocês vão conviver com vários tipos de pessoas. E a gente tem que respeitar. E temos que aprender a conviver. Então, eu vou pedir agora a ajuda de vocês, tá, meus queridos? Vamos lá, Carla, leia para nós aqui. Metodologias ativas e estilos de aprendizagem. Quando se planeja uma aula, pensando nessa perspectiva, os objetivos de aprendizagem estabelecidos pelo professor são perceptíveis e há mais clareza na forma de atingi-los, ultrapassando as possibilidades de uma aula expositiva. Perfeito. Proposta tradicional de layout de sala de aula. Não que a gente não utilize mais, a gente utiliza, mas a gente só não utiliza esse layout. Não que a aula expositiva e dialogada, nós não teremos mais essa aula, não, ela é importante. Deixa eu fazer uma perguntinha para você, Reinaldo e Carla. Em tempos de internet, de jogos, de TikTok, vocês acreditam que os estudantes terão acesso aos conhecimentos construídos pela humanidade da nossa disciplina em casa? Por livre e espontânea vontade? Qual a chance desse estudante ter acesso a um conhecimento científico elaborado, construído sobre Revolução Industrial, Primeira, Segunda Guerra, formação da nação brasileira, numa internet ou em casa? Qual que é a chance? Ele até vai ter acesso aos fatos em si, mas não com a interpretação, com a problematização correta, né? O direcionamento que o professor dá na sala de aula, interpretações, né? Relacionar com eventos, entender transformações, então causas e consequências. Então, o nosso trabalho na sala de aula é fazer essa problematização que diretamente na internet ele não compreende, né? É só um conteúdo solto, né? Perfeito, Reinaldo, que é o nosso papel, não é mesmo? Por isso que eu não acredito, gente, que a IA vai nos substituir, porque essa capacidade de levar o aluno a refletir, a analisar, é nossa, é inerente a gente, né? Muito bem. Bom, seguindo. Deixa só a professora voltar aqui. Então, aqui nós temos um outro layout, tá? Quando se planeja uma aula, né, pensando nessa perspectiva, os objetivos de aprendizagem estabelecidos pelo professor são perceptíveis e há mais clareza na forma de atingi-los, ultrapassando as possibilidades de uma aula expositiva. Não está dizendo para a gente não trabalhar mais a aula expositiva, não está dizendo, né, para a gente não deixar de trabalhar. Gente, minha internet está oscilando, tá? Para passar os slides aqui, até os slides hoje está difícil. Por conta da chuva, a gente sabe, o Paraná choveu muito, né? Então, pessoal, a gente tem aqui uma proposta de layout com metodologias ativas, que é o trabalho entre pares, trabalho colaborativo. Eu identifiquei bastante esse tipo de layout nas implementações de vocês. Então, que a gente está relembrando, trazendo na nossa memória, né? Olha só. Aqui é importante nós prestarmos atenção, meus queridos, porque, Carla, como eu falei para o Reinaldo no início da nossa formação, este roteiro ele vai trazer já definido estratégias que vocês vão ter que utilizar, tá? Então, olha só. Há diferentes metodologias ativas que podem auxiliar o professor a atingir seus objetivos específicos de aprendizado. Dentre elas, há aquelas que buscam estimular o engajamento, o trabalho em equipe, a prática, a curiosidade e o interesse pelo conteúdo trabalhado.
Podemos citar, por exemplo, contrato de aprendizagem. Já ouviram falar? Árvore de problemas. Essa eu não conhecia. Aprendizagem em espiral. Debate 2, 4 e todos. Relógio didático e rotação por estações. Vocês viram que tem duas metodologias ativas com cores diferentes? Perceberam? Então, Reinaldo, olha só, e Carla, essas são as metodologias que vocês vão ter que escolher, tá? Como eu falei, olha que interessante, eles deram como que eu posso dizer? A gente tem um roteiro agora que eles direcionaram as metodologias para vocês utilizarem. E eles fizeram isso, gente, por conta da proficiência que vocês têm desenvolvido ao longo da formação. Ninguém cobra de alguém algo que eles não possam dar. Então, vocês têm condição agora de ser direcionados para essas metodologias específicas. Levantem a mão, tá? Eu vou falar. Pode falar, minha querida. Não, você falando que eles deram as opções, eu prefiro assim, porque daí tem várias opções, eu vou ver o que vai se encaixar, eu vou pensar numa turma, no conteúdo que eu estou trabalhando para eu poder encaixar. Eu prefiro assim do que deixar, fique igual foi da aula da temática anterior, que me complicou bastante. Então, assim, eu prefiro esse modelo aqui de temática, eu gosto assim, que daí meu foco é ali, eu não vou ficar perdendo tempo em procurar o que eu vou ter que criar para fazer a implementação. Eu prefiro assim mais direcionado. Essa é a Ótimo. minha visão, sabe? Então, você viu como tudo que a gente tem feito tem colaborado? Ó, é os estilos de aprendizagem, Carla. Você tem esse estilo e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu, no caso, que já tem um pouco de. Eu sou meio generativa, tá? Até compartilho aqui, a gente vai compartilhando as experiências. No meu pré-projeto de mestrado, minha maior dificuldade é focar em um tema específico de problema de pesquisa. Então, cada um tem seu estilo de aprendizagem, né? Então, isso é legal, isso é perfeito, faz parte da nossa vida, tá? Então, nós temos hoje, por mais que o slide trouxe aqui 6 opções, gente, nós vamos trabalhar com 2: relógio didático e rotação por estações. Façam um joinha. Vocês conhecem relógio didático? Vocês conheciam? Eu também não. Rotação por estações. Fechou. Já ouvi Então, falar, já. Perfeito, vamos seguir então. Bom, então agora nós vamos focar em rotação por estações nesse planejamento, tá? Nesse encontro de diagnóstico. Rotação por estações é uma metodologia ativa que permite explorar a interação, a autonomia, a prática de algum conceito ministrado, dentre outras coisas, tá? Então, vou passar o vídeo para vocês, que é uma maneira da gente aqui trazer mais fundamentação teórica. Para ser efetiva na aprendizagem, a tecnologia precisa transformar a prática pedagógica dos professores. Um exemplo de prática pedagógica inovadora é a rotação por estações. Ela é uma prática de ensino híbrido em que o professor elabora experiências que favoreçam o dinamismo das atividades e o desenvolvimento da colaboração. O educador organiza os grupos de trabalho de acordo com as necessidades dos estudantes. Nas estações, são realizadas atividades em que os alunos compartilham descobertas e aplicam conceitos, incluindo as tecnologias digitais em pelo menos uma estação. Por exemplo, os estudantes do 6º ano estão estudando o sistema nervoso. A educadora prepara 3 estações em aula. Em uma primeira estação, há laptops com um aplicativo que permite identificar as características do cérebro humano. Na segunda, os estudantes devem pesquisar em livros a diferença entre movimentos reflexos e voluntários. Por fim, em uma terceira estação, os estudantes debatem sobre um assunto que envolve o estudo do tema. Ao longo da aula, os estudantes passam pelas 3 estações. Quer se aprofundar em cada uma das práticas pedagógicas inovadoras mediadas por tecnologia? Assista aos vídeos de cada uma delas em nosso canal.
Aqui, gente, é um vídeo, né, que nós trouxemos para poder aprofundar, trazer subsídios para a gente, tá? Na nossa implementação aí deste roteiro. Vamos lá, seguindo aqui. Pronto, voltou. Então, seguindo, pessoal, aí nós temos o relógio didático, tá? O relógio didático permite a apropriação do conhecimento coletivamente, proporcionando o trabalho em equipe, resolução de problemas e capacidade analítica. Ele funciona da seguinte forma: os estudantes são organizados em grupos. Aqui, gente, é uma forma mais genérica, tá? Quem quiser optar por esta temática, vai ter mais conteúdos de aprofundamento no Saiba Mais, e a gente vai abordar mais no encontro que vem. Os estudantes são organizados em grupos, é fornecido um texto para leitura prévia, são elaboradas questões na quantidade de grupos, então são 5 grupos, 5 questões. Os grupos terão um cartão para cada questão e um único para as respostas. O professor determina um tempo apropriado para os grupos responderem às questões. Terminando de responder, o cartão de pergunta deve rotacionar para que os grupos recebam uma nova pergunta, tá? Então, esse é o relógio didático. Confesso a vocês, não conhecia, também estou aprendendo, vou me aprofundar mais para poder aprofundar mais com vocês no próximo encontro, tá? Aqui é uma apresentação genérica. Aqui também é uma apresentação genérica da rotação por estações, que pelo que eu vi aqui, colhi de conhecimentos prévios de vocês e meu, a gente tem mais conhecimento, e aqui é uma apresentação prévia do relógio didático, que eu trago mais informações para vocês, mais aprofundadas no próximo encontro, tá? Agora nós vamos passar para os estilos de aprendizagem. Além das metodologias ativas, na hora de se planejar uma aula, deve-se levar em conta também os estilos de aprendizado. Há diferentes teorias e formas de classificá-los. Dentre elas, destacamos método VARC, método de Kolbe e método de Roney-Alonso. Já ouviram falar desses métodos? Eu também não. Então, olha só, da mesma forma que das metodologias ativas, nós vamos trabalhar neste encontro, nesta temática, o relógio didático e a rotação por estações. Nos estilos de aprendizagem, pessoal, nós vamos trabalhar o método Roney-Alonso, tá? Agora vamos conhecer de forma genérica o método Roney-Alonso. O método do Roney-Alonso, desenvolvido pelo psicólogo Peter Roney e pela doutora em educação Catalina M. Alonso, propõe um ciclo de aprendizagem, sendo resultado de interação com o ambiente, a experiência prévia do aprendiz adulto e os conhecimentos obtidos individualmente. A partir dessas competências, os pesquisadores definiram 4 estilos de aprendizagem. Então, assim, eles observaram que nós, né, de acordo com suas pesquisas, que nós, seres humanos e adolescentes, né, estudantes, a gente tem 4 formas de aprender: o ativo, o reflexivo, o pragmático e o teórico. Entende? Então, pode ser, talvez o Reinaldo tenha um estilo ativo, a Karina reflexivo, a Carla teórico, cada um tem um estilo de aprendizagem, tá? Então, agora, gente, isso aqui também é de forma genérica. O que nós vamos fazer agora? São 5 para as 11, e nós temos até 11h20 aqui, que agora eu vou deixar esse momento para vocês explorarem o PDP de vocês, tá? Eu vou pedir para que vocês abram o PDP, eu já coloquei a cópia lá para vocês no nosso Classroom. Vou pegar deixa eu ver aqui, vou abrir aqui também. Então, olha só. Então, agora, gente, nós vamos trabalhar nosso PDP, tá? Então, nós temos aquela parte burocrática. Ah, só um pouquinho, Carla. Deixa eu ver se o do Reinaldo já está com acesso aqui. Também está restrito.
Tô mudando do Reinaldo, já mudo o seu. Tá. Então, nós vamos abrir o PDP e agora, gente, neste primeiro momento, vou pedir para vocês preencherem a identificação, realizarem com calma a autoavaliação e depois nós vamos para o pré-planejamento, tá? Eu vou trabalhar com vocês essa parte do pré-planejamento. Então, o que eu peço? Assim que você Acho que ela caiu, né, Reinaldo? O seu PDP liberou o Eu tinha acesso? pedido acesso aqui, vamos ver. Ainda não. Ela O falou meu que também liberou, não. né? Mas deixa eu atualizar Ela aqui falou para que o ver. seu. É, vou atualizar o meu também. Ainda não. Ver se ela manda mensagem aqui, né? O meu também não. aí, então, meus queridos, ó, assim que vocês responderem a autoavaliação e o pré, né, a identificação, me deem um ok para a gente poder falar sobre as temáticas e a parte do pré-planejamento, tá bom? Ô, Karina, não liberou ainda o acesso. Olha, tenta sair e entrar de novo, porque às vezes falta atualizar da sala também. Fecha o Google Classroom, sala de aula, e entra de novo nele. Conseguiu? Deixa eu- Karina, o meu também não deu certo. Eu saí, voltei, não deu certo. Tá, então, gente, espera aí. Eu vou pelo e-mail, vou liberar o acesso. Eu coloquei já link pela sede, eu vou pelo Gmail, que lá vocês estão pedindo a solicitação para mim, ó. Espera aí. Ó, coloquei de você de editor. Vê se deu, Reinaldo. Eu tô aqui. Olha, Carla. Ai, tá horrível hoje, né? Tá. Minha ó, tá CED, a Carla também. Coloquei você como editora, Carla. Já tô olhando. A internet hoje tá complicada mesmo. Uhum. E meu filho trabalha em casa, pessoal também, ele trabalha home office, ele está ali em reunião, então aqui, aí são duas pessoas usando a internet, só que eu já aumentei o meu plano, vê se Agora deu, liberou. galera. Ai, Deu. graças a Deus. Tá, então, eu vou deixar aqui, gente, bem na parte da temática, tá? Depois para a gente abordar quando vocês terminarem aí. Me dão um okzinho, tá?
Karina, é para fazer só até ali na autoavaliação? Isso, Carla, que daí eu quero trabalhar bem com vocês o tema 1 e 2. Terminaram já para eu fazer ali, ler e a gente. Pessoal, vamos fazer assim, ó, que partindo do pressuposto, né, que quando a gente faz, a gente aprende melhor, a gente assimila melhor. Aí tem um encontro de pré-planejamento. Carla, eu vou pedir para você ler para nós as expectativas do tema 1, tá? E o Reinaldo lê do tema 2. Tony. Metodologias ativas aplicadas a partir dos estilos de aprendizagem dos estudantes. Espera-se que o docente desenvolva, simulando um contexto de se liga, uma proposta pedagógica de uma atividade utilizando uma metodologia ativa, abarcando os diferentes estilos de aprendizagem. Para isso, o professor deverá desenvolver uma atividade simulando um contexto de se liga, escolher uma habilidade que os estudantes apresentam defasagem no contexto do seu componente, selecionar uma das duas metodologias ativas propostas e considerar a atividade para os diferentes estilos de aprendizagens, especificados no documento linkado abaixo. Link do documento com os estilos de aprendizagem. Isso aí. Aqui tem os estilos de aprendizagem de Rony Alonso que vocês podem abrir, tá, meus queridos? Vem lá da página do nosso estágio probatório, tá? Lembra que eu coloquei para vocês? Aqui está dizendo o que é um ativo, um reflexivo, um teórico e um pragmático. Reinaldo, por gentileza, leia para nós o tema 2. Tema 2. Metodologias ativas aplicadas a partir do levantamento prévio dos estilos de aprendizagem dos estudantes. Espera-se que o docente aplique previamente com seus estudantes um questionário baseado no Rony Alonso, de estilos de aprendizagem. E, a partir do resultado desta aplicação, desenvolva, simulando um contexto de se liga, uma proposta pedagógica de uma atividade utilizando uma metodologia ativa que explore os diferentes estilos de aprendizagem. Para isso, o professor deverá aplicar previamente o questionário com os estudantes. A partir do resultado do questionário, desenvolver uma atividade simulando um contexto de se liga, escolher uma habilidade que os estudantes apresentam defasagem no contexto do seu componente, selecionar uma das duas metodologias ativas propostas, considerar a atividade para os diferentes estilos de aprendizagens propostos no questionário linkado abaixo. Questionário Rony, número 2, né? Modo impressão. Eu vou ler, obrigada, Reinaldo, então eu vou ler novamente as duas temáticas, tá? Elas têm bastante informação. Espera-se, temática 1, tema 1. Metodologias ativas aplicadas a partir dos estilos de aprendizagem dos estudantes. Então, quem escolheu o tema 1 vai desenvolver uma metodologia ativa a partir dos estilos de aprendizagem dos estudantes. Espera-se que o docente, que o Reinaldo, que a Carla, desenvolva, simulando um contexto de se liga, nós estamos entrando no período do se liga, uma proposta pedagógica de uma atividade, utilizando uma metodologia ativa, abarcando os diferentes estilos de aprendizagem, tá? Que são esses que estão ali elencados no documento. Para isso, o professor deverá desenvolver uma atividade simulando um contexto de se liga, escolher uma habilidade que os estudantes apresentam defasagem, aqueles descritores, no contexto do seu componente. Selecionar uma das duas metodologias ativas e considerar a atividade para os diferentes estilos de aprendizagem, tá? Então, vocês têm que, quem escolheu o tema 1, vai ter que desenvolver uma atividade de metodologia ativa que consiga contemplar a forma que o aluno ativo aprende, que o aluno reflexivo aprende, que o aluno teórico aprende e que o aluno pragmático aprende, tá? Aí, gente, o tema 2, ele é um pouco mais complexo, tá? Mas depois, na prática, a gente acaba, assim,
ele acaba sendo, como eu posso dizer, clareando. Metodologias ativas aplicadas a partir do levantamento prévio dos estilos de aprendizagem. Então, o que a gente entende? Espera-se que o docente aplique previamente com os seus estudantes um questionário. Esse questionário está aqui, meus queridos, ó. Então, você primeiro vai ter que aplicar esse questionário. Tem aqui, eu vou compartilhar com vocês o questionário. Ó, tem aqui na forma física, tá? Este questionário foi criado para ajudar você a descobrir como aprende melhor. Isso é para o estudante. Cada pessoa tem seu próprio jeito de aprender. Alguns preferem experimentar e fazer, outros gostam de observar, entender a lógica ou colocar logo em prática. Ao responder, não existe certo e errado. O importante é ser sincero e marcar as opções que mais combinam com você. O resultado mostrará qual é o seu estilo de aprendizagem predominante, tá? Então, isso é importante, gente. Eu não quis falar antes lá, porque agora aparece escrito aqui. Não existe assim, a Karina só aprende de uma maneira. Não, é a forma predominante, porque todos nós temos os nossos sentidos, né? E a gente aprende por eles. Então, existe uma forma predominante de aprender, tá? E vai te ajudar a entender melhor suas formas de estudar e aprender, isso para o estudante. Não se preocupe, seu questionário será anônimo, ou seja, não precisa colocar seu nome, bastando apenas responder as perguntas, marcando com um X ao lado das afirmativas mais adequadas. Eu quero aplicar esse questionário para o meu estudante, não vou aplicar online, vou tirar eles um pouco dessas plataformas, das telas, e vou dizer, gente, escreva o nome de vocês aí, sim, porque a Pro precisa saber quem é mais pragmático, quem é mais reflexivo, tá? E aí eles vão pôr o xizinho. Como é que é? Ó, aí, gente, aquele que eles tiverem, ó, eles vão colocando o xizinho aqui e vão somando, tá? Some quantos X você marcou em cada grupo. Essas questões 1, 5, 9, 13 e 17 são as do aluno que é ativo. A 2, a 6, a 10, a 14 e 18 é do pessoal que é reflexivo. Então, eles vão somar. Ó, quanto vamos supor que eu marquei X na 1, na 5, na 9, na 13 e na 17. Aqui deu mais X, deu 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5 aqui, deu 2 aqui. Então, a minha forma predominante de aprender vai ser o ativo. E é assim que o aluno ou eu aprendo, tá? Entenderam? Então, tem várias, ó, tem questões de 1 a 20, só que várias questões se referem as questões se referem a um grupo específico de aprendizagem. Para facilitar, gente, quem não quiser aplicar para o estudante esse questionário, quem escolheu a temática 2, o Toki preparou ele de forma online também. Vou abrir aqui. Inclusive, eu gostaria até, se vocês quiserem, responder para verificar aí, né, gente, qual é o nosso estilo de aprendizagem, porque nós também somos estudantes, né? Ó, aí que ele vai marcando, tá? A mesma coisa, ó, ele vai marcando aqui. Então, vamos lá. Você pode ir respondendo, ó, vamos responder? O que vocês acham? Vou colocar aí vocês respondam para vocês saberem, vou colocar aqui o link, para você, apesar que vocês estão com o PDP de vocês aí, né? Para ver que forma vocês aprendem, que maneira vocês aprendem, tá? E aí, gente, depois que você aplicar esse questionário para os seus estudantes e fazer o levantamento, que é lá o tema 2, o que vocês vão fazer? Espera-se que o docente aplique previamente com seus estudantes um questionário baseado no Rony Alonso, de estilos de aprendizagem. E a partir do resultado desta aplicação, desenvolva simulando um contexto de se liga, uma proposta pedagógica de uma atividade utilizando uma metodologia ativa que explore os diferentes estilos de aprendizagem. Para isso, os estudantes, a partir do resultado do questionário, né, desenvolveram uma atividade simulando um contexto de se liga. Escolher uma habilidade que os estudantes apresentam defasagem, selecionar uma das duas metodologias ativas, considerar a atividade para que os diferentes estilos de aprendizagem propostos no questionário linkado abaixo. A diferença que no tema 1 você vai escolher
ou relógio didático, ou a estações, a rotação por estações, não vai aplicar o questionário. Tá? Vai fazer uma proposta no contexto de se liga. Você vai se basear aqui nos estilos de aprendizagem. O tema 2, você vai aplicar o questionário previamente e vai escolher ou o relógio didático ou a rotação por estações. Eu, particularmente, gostei muito desse questionário. Eu vou aplicar para os meus estudantes, tá? Então, assim, mesmo quem for fazer o tema 1, pessoal, que não precisa aplicar o questionário, quiser utilizar o questionário, porque ele não dá muito trabalho para nós. Ainda mais esse online, ó. Você clica ali, depois já sai o resultado. Então, assim, se vocês quiserem usar o questionário, quem for aplicar o tema 1, fique à vontade, tá? Vocês entenderam a diferença do tema 1 e do tema 2? Alguma dúvida? Ó, pessoal, eu vou ler aqui o que a gente espera de vocês no planejamento de critérios e na prática. Vamos focar nos critérios, tá? Os critérios, eles clareiam esse objetivo aqui em cima. Então, foquem sempre quando vocês forem fazer o planejamento e a implementação nos critérios, tá? Então, vamos colocar isso aqui na prática, o tema 1, vamos pegar ele na prática? Vamos lá. Indica uma turma para implementação, registra o objetivo da proposta pedagógica. Eu quero retomar através do Se Liga, o conteúdo tal, piriri, que meus alunos não deram conta. A proposta utiliza uma das duas metodologias ativas? Sim, a professora Carla escolheu rotação por estações. Selecionou uma habilidade do seu componente? Sim, meus alunos demonstraram que eles têm dificuldade em inferir no texto informações explícitas e implícitas. A proposta considera o Se Liga? Sim, tá? Está fazendo parte da recomposição de aprendizagens, da recuperação, na verdade, né? Utiliza material de apoio para ação? Então, olha só, que está pedindo material de apoio. Sim, Carla está utilizando quizzes, Carla está utilizando um jogo que ela criou, Carla está utilizando uma folha de atividades que ela desenvolveu, uma cruzadinha, uma leitura de texto com questões. Descreve as ações a serem realizadas? Sim. Descreve no planejamento os resultados esperados? Sim. Prática. Informa aos estudantes o objetivo das aprendizagens? Bom dia, estudantes. Hoje nós vamos fazer uma proposta voltada para o Se Liga. Se vale nota não é critério. Como o Reinaldo e a Carla já fizeram, essa atividade vale nota, tá? Ela vai valer tantos % da nossa nota. E nós vamos fazer uma rotação por estações, uma atividade onde nós temos 4 grupos de carteira, onde vocês vão desenvolver atividades passando por esses grupos, tá? Evidencia que a atividade utiliza uma das metodologias ativas? Sim, a rotação por estações. Nota-se que os estilos de aprendizagem propostos são explorados com os estudantes? Sim. Por exemplo, Carla, você e o Reinaldo. Na rotação por estações, na primeira estação você explorou aquele aluno que é reflexivo. Na outra estação você colocou uma atividade para explorar aquele aluno que é ativo. Na outra estação você colocou um outro tipo de atividade para explorar aquele aluno que aprende, agora eu esqueci as 2 outras formas. Percebe a utilização de material de apoio? Vamos supor, em uma estação vocês utilizaram uma videoaula, na outra estação eles tinham que responder uma atividade em folha, numa outra estação eles tinham que construir alguma coisa, ou responder um quizzes. As ações desenvolvidas estão de acordo com a descrição do planejamento? Entende, pessoal? Então, na hora de montar construir o PDP e fazer a implementação, eu sugiro que vocês foquem bem na questão dos critérios, porque aqui vocês conseguem ver a prática da aula. Tudo bem? Eu vou passar para o tema 2, e assim, falem, levantem a mão, tá? Para a gente encerrar, que nós vamos continuar esse aprofundamento no próximo encontro.
Planejamento do tema 2. Faz de conta que a Carla e o Reinaldo escolheram o tema 2. Ai, Karina, a gente gostou muito desse questionário, nós vamos de tema 2. Tudo bem? Indica uma turma para implementação, isso no PDP. Registro objetivo da proposta. De acordo com o questionário que eu apliquei, eu quero identificar os tipos de aprendizagem dos meus estudantes e desenvolver uma atividade que trabalhe de acordo com o estilo de aprendizagem deles. A proposta utiliza uma das metodologias ativas? Sim. A Carla e o Reinaldo escolheram a rotação por estações. Selecionou uma habilidade do seu componente? Sim. A questão de inferir no texto lá informações explícitas e implícitas. Aplicou o questionário? Sim, eles aplicaram. Ali tem o print lá no PDP do Reinaldo. A Carla pela realidade dela ser diferente, ela prefere a folha. Eu também prefiro, né? Mas, enfim, fica a critério. A Carla aplicou, então ela tirou foto de 2 questionários de estudantes. Ou então ela preferiu o Forms ali, porque é mais prático. O Reinaldo, ele gosta muito de trabalhar o quizzes com os estudantes, tal, então ele aplicou o quizzes lá, ele aplicou o formulário online. Aí tem lá o print que vocês aplicaram o questionário, a evidência. Apresenta no PDP o resultado em números da aplicação do questionário. Olha só, Carla aplicou no meu questionário, na minha turma lá do 7º ano, caiu aqui o microfone, gente. Na minha turma do 7º ano, 4 alunos são ativos, 5 alunos são pragmáticos, 10 alunos são reflexivos. Vocês vão colocar a quantidade de alunos ali em cada estilo de aprendizagem. Fechou? A proposta considera os resultados obtidos com a aplicação do questionário, então você vai ter que desenvolver uma atividade considerando, né, os resultados obtidos com a aplicação do questionário. A proposta abarca todos os estilos de aprendizagem, né? Uma atividade que abarque o ativo, o pragmático. Utiliza material de apoio? A proposta considera o Se Liga? Sim, é você fazer uma atividade voltada para o Se Liga. Vai valer a nota? Olha, gente, nós estamos em final de ano letivo, contexto de Se Liga é uma avaliação. Não sei se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, mas enfim. Vou fazer porque minha intenção é pedagógica. Minha intencionalidade é pedagógica. Sugiro que vocês atribuam uma nota, tá? Porque se é contexto de Se Liga, ou de retomada, fazer uma revisão antes do Se Liga, se não for nota. Nós vamos fazer uma atividade para fazer uma retomada, que amanhã nós vamos ter o Se Liga, ou semana que vem vão ter a prova de Se Liga, tá? Mas sugestão, uma atribuição de nota, eu acho que está tudo bem. Descreve as ações. Primeiro eu apliquei o questionário, aí depois eu peguei o conteúdo que a gente precisou retomar e aquilo que vocês fazem com muita maestria no PDP, tá? Lembrando que continuem construindo o PDP de vocês com bastante informação. Por quê, pessoal? Vocês vão ter que apresentar um PDP na avaliação somativa de vocês, tá? Prática do tema 2. Informa aos estudantes os objetivos da aprendizagem. Olha, gente, bom dia. Então, nós fizemos o questionário, piriri, pororó. Evidencia que a atividade utiliza uma das 2 metodologias ativas. Eu vou precisar ver na implementação ou o relógio didático lá, ou a rotação por estações. Eu preciso ver isso na implementação, eu preciso dessa evidência. Nota-se que os estilos de aprendizagem propostos são explorados com os estudantes, né? Pode ser lá, como eu expliquei na outra, né? Na rotação 1, que foque no ativo, na 2, no pragmático, na 3, no reflexivo. Percebe-se a utilização de material de apoio? As ações desenvolvidas estão de acordo com a sua descrição no planejamento, aquilo que você propôs? Então, meus queridos, eu vejo assim, aqui é o que vocês precisam, aqui é como se fosse uma rua, o seu Waze, seu Google Maps, que você tem que seguir. Você pode trazer coisas para implementar. Mas como é um momento, né, uma avaliação, é um encontro formativo, né, um programa de formação, eu sugiro que vocês, na hora de implementar o PDP, de fazer o PDP implementar, levem bem em consideração os critérios, tá? Se vocês estiverem com dúvida, perfeito, é isso mesmo.
é para ter dúvida, isso mostra que vocês estão tendo aprendizagem, porque é uma temática nova. Não se preocupem, estarei com vocês. A gente tem o Classroom para conversar, a gente tem ali o WhatsApp. Daqui uma semana eu vou trazer o planejamento, mas na quarta-feira, eu acho que eu já, assim que terminar a reunião, já vou abrir o nosso chamado para a próxima aula, que eu já vou pôr os slides para vocês, que se quiserem ir olhando com calma. Alguma pergunta? Alguma consideração? Qual vai ser a semana de implementação? Olha, semana de implementação, vou abrir aqui meu calendário do celular, tá? Como eu falei no início, Carla, ó, essa semana é diagnóstico, semana que vem é planejamento, então vocês terão para implementar do dia 17 ao dia 28. Vocês terão uma semana e 3 dias para implementar. O ideal Gente, é que aí a gente já faça a recuperação também, né? Já esteja com a recuperação já pronta, né? Porque aí já direcionando já para o Se Liga, né? Já fechando as notas, né? Isso. Eu não vejo problema, gente, porque o que se liga, ele é um contexto de recuperação, né? De recuperação de notas e conteúdos. Então, eu não vejo problema algum vocês proporem uma atividade para que esse aluno ele faça e tenha nota. Por exemplo, querem uma sugestão? Aqui, ó, nesse questionário Rony e Alonso, os estilos de aprendizagem, procurem desenvolver atividades de acordo com cada forma do estudante aprender. Então, por exemplo, no ativo, leia lá o que significa e procura desenvolver uma atividade. No reflexivo, procura desenvolver uma atividade. Para o teórico, uma, para o pragmático, outra. Você daí já vai ter 4 atividades que vão abarcar todos os estilos de aprendizagem. Quem for fazer o relógio didático pode dividir o grupo em 4, né? Que são, ó, ativo, reflexivo, teórico e pragmático. Né? Ó, valoriza dados da experiência, entusiasma-se, estou lendo aqui o ativo, com tarefas novas, quase impossível não perceber sua presença quando está em uma coisa. A rotina dos ativos é repleta de múltiplas atividades, quando estão perdendo o prazer por certa atividade, são empolgados a procurar outras, são pessoas participativas, né? Aquela pessoa que toma a frente. Então, de repente, o ativo, ele pode ficar numa parte de construir algo, né, de uma atividade que eles podem construir alguma coisa, elaborar. O reflexivo utiliza a observação, estuda, reflete e analisa antes de chegar à conclusão. Pessoas desse estilo preferem escutar mais para depois agir, são mais ponderadas que o ativo, gostam de observar, escutam, atentam entre outras pessoas e compreendem o que está sendo discutido antes de se pronunciar. Eles coletam dados tanto de experiências próprias quanto de experiências de terceiros e refletem sobre eles antes de chegar a uma conclusão. Então, de repente, alguém que tem que tirar alguma informação de um texto ou de uma tabela. Pessoal, nosso tempo já está bem estourado, eu vou pesquisar também mais, tá? Tem um Saiba Mais aqui, com mais informações, para a gente buscar mais, e eu aconselho vocês a pesquisarem, tá? Como que o modelos de atividades para o ativo, para o reflexivo, para o teórico e para o pragmático, para poder desenvolver a prática de vocês. Tem o Saiba Mais, deixa eu olhar aqui. Saiba Mais, nosso. Para gente, que com certeza lá vai ter mais informações, ó, que eu saiba mais. Deixa eu voltar aqui, ó. Link do material do Saiba Mais. Ele fez diferente, ele fez dessa vez como se fosse um site. Deixa eu abrir aqui para nós.
Ó, ele fez como se fosse um site, ó. Então, ó, estilos de aprendizagem, tem os vários métodos, né? Passo a passo de como aplicar uma rotação, práticas pedagógicas. Então, aqui tem bastante informação para vocês poderem ajudar, tá? Para que possa ajudar vocês na implementação. Então, leiam, pessoal, tira um tempinho, uma hora atividade, para vocês assistirem um vídeo, uma hora atividade. Ah, vou tirar uma hora atividade essa semana, vou ler ali o material do Saiba Mais, tá? Tem um vídeo ali de 5 minutinhos, e bem didático. Tudo bem, pessoal? Então, assim, podemos encerrar nossa reunião? Alguém tem alguma dúvida? Querem falar mais alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Acho que ao longo da semana, né, as dúvidas vão, né, surgindo, a gente vai trocando ideia, né, porque, assim, nesse momento agora eu ainda não consigo visualizar a minha implementação, né, meu planejamento pronto. Então, com essas leituras, uma releitura, as dúvidas vão surgindo e a gente vai desenvolvendo isso. Perfeito. E contem comigo, já falei para vocês, repito de novo. Estou à disposição, tá? Tá bom? Ok. Então, meus queridos, boa semana para vocês. Você quer falar alguma coisa, Carla? Obrigada. Não, tudo certo. Então, gente, boa semana, tá? Nos vemos segunda que vem, mas estou no WhatsApp, estou no Classroom para qualquer dúvida, tá bom? Então, um abraço, boa semana para vocês. Beleza. Tchau. Boa Tchau. semana. Tchau.